dar uma boa noite a todos vocês, agradecer pela participação, agradecer especialmente o Wilson, palestrante, né? Sem palestrante não há palestra, e sem uma plateia, sem um grupo assistindo também não há palestra. A gente tem batalhado bastante para aumentar esse número, tentado fazer divulgação, mas a gente devagar vai indo. Essas 5 primeiras são nossa partida, né? Eu queria agradecer ao Wilson, né, palestrante nosso, em nome da diretoria, a todos vocês aqui participando. Quem mandou um abraço para todos foi Paulo Ananias, Niall Murphy, o nosso Bafê que está aqui, e o Renato Mauro Schramm, né, que são os diretores da Filabras. O Wilson, historiador, eu li que ele é um... Eu fui ver tudo que o Wilson já fez, fiquei impressionado de ver, muito bom, Wilson, parabéns. Não só o blog Filatelia História em Redes, mas também Minha Segunda Guerra Mundial, a participação e domínio da Associação Filatélica de Joinville, os selos postais e outras coisas legais. Olha, bacana, viu? Um professor e historiador, marido da Juliana e pai do Heitor e do Érico. Parabéns, uma bela família, um cara de São Bento do Sul, né? Eu queria falar mais uma coisa aqui, que o Paulo Ananias, conversando com ele um pouquinho, com ele hoje, ele falou, gente, vamos todo mundo pedir para incentivar a participação, para a gente continuar vivo. O Wilson tinha dito, né, que eles usam o Zoom lá, né? Nós vamos ver, nós estamos pagando também, viu, Wilson? Só que a gente foi ver, o Zoom era mais caro porque você pegava o ano todo. Não, proporcionalmente é mais barato no ano todo. Mas como a gente ia fazer uma experiência por 3 meses, a gente decidiu adotar o Google Meet, pela facilidade que a gente encontrou conversando com algumas pessoas, meio sem muito entender. E você pode pagar por mês, e quando encerrar a 5ª palestra, você encerra o contrato com eles. Quer dizer, foi uma tentativa aí que a gente está fazendo, mas a gente pode sempre reavaliar. Algumas pessoas já me pediram algumas palestras, né? Por exemplo, puxa vida, eu queria tanto saber um pouco mais sobre, sei lá, o olho de boi, eu queria saber sobre os inclinados. Olha, quem conhece bastante esse assunto é tal. Flávio Rosa domina o abacaxi, Flávio, não sei o quê. Então, coisas desse tipo, Flávio, grande abraço. Coisas desse tipo, a gente, se houver interesse, a gente vai continuar em janeiro, como já foi dito, tá? Então, é o começo. Todo começo é mais ou menos difícil. Wilson, muito obrigado a todos e a palavra é sua. Eu vou cortar o microfone de todo mundo para só o Wilson, depois ele liga, ele tem o microfone dele lá, e acho que é isso daí. Somos todos ouvidos, Wilson. Obrigado, Roberto. Quero agradecer o convite que me foi feito pela Filabras, dizer que estou muito honrado, né, de ser a 2ª palestra desse ciclo, né, de palestras online sobre filatelia, né? Espero estar à altura do desafio, né, de falar com vocês na noite de hoje. Tá? O tema que eu selecionei para falar com vocês diz respeito a meu principal interesse de coleção, né? Eu sou filatelista aqui em Santa Catarina desde a minha adolescência, né? Eu tenho 43 anos de idade, sou de Joinville, e durante a adolescência eu passei a me envolver com filatelia pela Associação Filatélica de Joinville, que infelizmente ela encontra-se descontinuada, né? E nessa adolescência, como filatelista em Joinville, inevitavelmente eu comecei a me interessar por material alemão, né? Santa Catarina, e principalmente nas áreas de colonização alemã, os seus filatelistas têm uma tradição de colecionar países de língua alemã, como a Alemanha, a Áustria, né? Então, desde a década de 1990, eu me especializei em selos postais e história postal da Alemanha, com destaque para um período que nós chamamos de Alemanha Reich, né? Ou Deutsches Reich, se a gente for levar em consideração o nome original em alemão.
Esse assunto, as tarifas postais entre 1933 e 1946, surgiu a partir da coleção que eu estou montando para a exposição. Eu atualmente estou começando a organizar uma coleção de história postal de 5 quadros. A ideia é que em 2023 ela fique pronta, né? Que envolve as tarifas postais desse período da história postal alemã entre 1933 e 1946, né? Que corresponde genericamente àquilo que a gente chama de Terceiro Reich, né? Então, esse tema que eu vou abordar com vocês tem a ver com uma coleção que está sendo preparada, com um estudo que eu comecei lá na década de 90, né, quando eu comecei a colecionar selos alemães. A gente estava iniciando essa prática de reunir envelope, né? Eu tive uma educação filatélica muito tradicional, né, muito voltada assim para você colecionar dentro de um país, né, dentro de uma filatelia que a gente chama de tradicional, né? E eu gosto muito de filatelia tradicional, e da filatelia tradicional eu avancei para a história postal. Então, a minha fala de hoje eu dividi em 3 partes. A primeira parte, eu vou fazer uma contextualização histórica e filatélica desse recorte chamado Deutsches Reich, né? Como que a gente entende esse período da história postal alemã, que é um período que tem muito interesse aqui no Brasil, né? Geralmente, quando a gente vai nos leilões, por exemplo, da Neumann Filatelia, tem ali uma polpuda, né? Parte do catálogo dedicada a esse recorte. O pessoal que coleciona a censura postal sempre se interessa pela censura postal das 2 guerras mundiais. Então, afinal de contas, no que consiste, né, esse recorte, filatelicamente, historicamente falando. Em seguida, eu vou entrar no coração da minha fala de hoje, que são as tarifas postais de 1933 a 1946, dando uma visão geral de como que estavam organizados os serviços, né, o que se oferecia no correio alemão da época e quais eram os valores. E, por último, mas não menos importante, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, né, de itens circulados que correspondem, né, a esses valores de tarifas e serviços postais, né? E também explicar um pouquinho como é que a gente lê esses envelopes, porque é muito comum a gente ver, independente, por exemplo, do tipo de coleção que a pessoa desenvolve, material desse período, né? Então, por exemplo, eu coleciono correio aéreo, né? Ou então coleciono Jogos Olímpicos. Eu tenho lá um item com carimbo circulado dos Jogos Olímpicos de Berlim, vou colocar numa coleção. Como é que eu faço a descrição dessa peça? Como é que eu trabalho essa questão dos portes para enriquecer, né, o conhecimento filatélico da coleção? Então, vou trazer alguns exemplos do material que eu tenho e que ilustram, né, esses portes e serviços postais. Então, esse é o plano da minha fala de hoje, né? Terminando, maior prazer, abro para discussão, para perguntas, né? Então, vamos ao primeiro ponto. Bom, primeira coisa, né? Como é que a gente pode definir Deutsches Reich ou Alemanha Reich? Tecnicamente, é um recorte, é um período da história postal alemã, situado entre 1871, quando ocorreu a conclusão do processo de unificação dos estados alemães, liderado pela Prússia, né, após a vitória na Guerra Franco-Prussiana, quando no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes foi proclamado o Segundo Reich, né? Então, começa no Império, né? Se vocês olharem o catálogo Michel, esse império é chamado de Kaiserreich e se estende até 8 de maio de 1945, quando ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa,
e a rendição incondicional da Alemanha. Então, o catálogo misto vai até 8 de maio de 45, nesse recorte da história postal alemã. O que você tem daí em diante? Você tem aquilo que é chamado de Lokalausgaben, né, que são as emissões locais desse pós-guerra, desse período ali que está encerrando o conflito, e já começam as zonas de ocupação aliadas e já caminhando para as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental e Berlim Ocidental, né? E dentro desse recorte, né, nós temos 2 subperíodos que são comuns, né, as pessoas têm esse interesse de colecionar. O Império, ou Kaiserreich, que começa em 1871 e termina em 1918, e a República, que vai de 1918 a 1945. Dentro dessa república reside meu interesse nessa coleção que eu tenho reunido material estudado, que é o que se chama de Terceiro Reich, né? Que é o período do regime hitlerista, né, da Alemanha, e que se tornou uma especialidade à parte, né, quando a gente estuda história postal alemã. Agora, o que é interessante é que Deutsches Reich era o nome oficial da Alemanha de 1871 a 1945, ou seja, do Império até o final desse período republicano, que começa lá com a República de Weimar e termina com a rendição incondicional da Alemanha. Esse era o nome oficial da Alemanha, e não tem uma tradução para o português, né? Eu me lembro que quando pela primeira vez eu comecei a estudar esse período, né, um mestre que eu tive na filatelia, o senhor Wolfgang Coates, né, um dos grandes mestres da filatelia em Santa Catarina, ele deixava muito claro para mim, não tem tradução. Geralmente a gente fala Alemanha Reich, mas se a gente for linguisticamente corretos, né, não é Alemanha Reich, não tem uma tradução. Esse Deutsches Reich seria uma espécie de nação alemã, mas não é bem nação, é um sentido mais abstrato, esse Reich, né, o pessoal traduz como reino, não é reino. Deutsches Reich é Deutsches Reich, não tem uma tradução adequada para o português, porque esse Reich, ele tem um sentido muito abstrato na língua alemã. E que a gente não tem uma tradução próxima, porque é uma experiência nacional muito específica da Alemanha, né? Então, eu gosto muito de fazer esse esclarecimento, porque é uma das primeiras dificuldades que se tem quando se coleciona esse recorte da história postal alemã, é o que é Deutsches Reich em português, né? A primeira emissão de selos nesse período, ela ocorreu no dia 1º de janeiro de 1872, né? Foi emitido o selo número 1 da Alemanha, de 1/4 de Groschen, né? A última emissão desse período ocorreu no dia 20 de abril de 1945, que é a famosa série Michel, números 909 e 910, a famosa série em que aparece um soldado da SA e outro das SS. Tá? Ao longo desse período foram emitidos 910 selos comemorativos irregulares, mais 177 selos oficiais, aquilo que os alemães chamam de Dienstmarke, né, que seriam as nossas emissões oficiais, né? Isso sem contar uma variedade bastante grande de bilhetes postais, né? Os alemães, eles têm uma prática muito interessante de emissão e de uso de bilhetes postais, né? O período também é bastante rico nesse tipo de documento postal, né? Principalmente o seu apelo temático,
Tá? Ao longo desse período, nós tivemos 5 filigranas diferentes, então o papel filigranado desse período nos apresenta 5 padrões diferentes, né? E também 3 padrões monetários. O primeiro padrão é o Kreutzer, de 1871 a 1875, cuja unidade centesimal é o Groschen. De 1875 até dezembro de 1923, a gente tem o marco, e a sua unidade centesimal, o Pfennig, tá? Que a gente pode traduzir como centavo, e a partir de dezembro de 1923 até 1948, a gente tem o Reichsmark, cujo padrão, cuja unidade centesimal foi o Reichspfennig, né? E é muito interessante, porque em 48 a gente tem uma reforma monetária bastante importante na Alemanha Ocidental e que vai resultar no famoso bloco número 1, né, de Berlim Ocidental, que é lindo, né, e também bastante salgado, né, se você for ter um exemplar Mint, ou como os alemães chamam, Postfrech, né, o fresco do correio, ele é um bloco que tem um valor bastante grande, né? Ele está ligado a essa reforma monetária, né? Já no período da Guerra Fria. Então, perceba uma coisa que é muito importante. O recorte temporal daquilo que nós chamamos de Deutsches Reich vai de 1871 a 1945. Porém, no seu interior, nós temos características que avançam algum tempo para além do pós-guerra, como, por exemplo, no seu padrão monetário Reichsmark. O Reichsmark ele nasceu em 1923 no contexto de superação da hiperinflação. Só que esse padrão monetário só vai ser abolido no pós-guerra, em 1948, já com o território alemão dividido em 4 zonas de ocupação, e já também uma reforma monetária que diz respeito ao futuro daquilo que vai ser a Alemanha Ocidental no contexto da Guerra Fria. Né? Qual que é a principal fonte, né, de estudos que a gente tem para quem se interessa, né, por esse recorte da história postal alemã? São os catálogos Michel, né? A gente tem o Michel simplificado, né, o Kleine Catalogue, né, o Michel comum, né, e aí você tem os catálogos especializados. Né, quando eu vou falar de estudo de tarifas postais, a gente tem o catálogo especializado, o Michel Spezial Catalogue, né? E esse catálogo é dividido em 2 volumes. O primeiro volume vai da antiga Alemanha, né, dos estados alemães, até o final da Segunda Guerra Mundial. O segundo volume vai do pós-guerra até o presente. Nesse catálogo, a gente tem uma importância, eu acho que ele é extremamente importante, porque ele traz toda uma série de variedades das emissões alemãs, ele traz as tabelas de tarifas postais. Então, eu quero saber, por exemplo, se aquele envelope da Boêmia e Morávia que eu consegui para minha coleção temática ou para uma coleção específica está correto. Onde que eu vou buscar as informações dessa tarifa postal? No catálogo especializado. Então, todos esses períodos da história postal alemã possuem as informações acerca de serviços postais, de tarifas postais, tá? Então, é um material que é bastante rico como fonte, né? Claro que exige um certo conhecimento, alguns rudimentos de língua alemã, mas hoje com o Google Tradutor e com o pessoal na Filabras, né, a gente consegue aí trocar ideias e colocar ali a dúvida no grupo lá no Facebook, rapidinho, né, a gente consegue
saber o que tal coisa está sendo dita, onde é que eu vou buscar tal informação. É um catálogo que é caro, né? Não é um catálogo que é barato, né? A última vez estava R$ 450, eu acho, estava próximo disso a última vez que eu vi o preço, né? Mas, por exemplo, para quem coleciona período fechado da Alemanha, você pode conseguir um catálogo usado, antigo, que está de bom tamanho. Eu, por exemplo, não coleciono Bundesrepublik, né? Não coleciono a Alemanha até o século XXI. As minhas coleções são todas fechadas, então, para mim, não faz muita diferença, né? Se é um catálogo recente ou não. Outra coisa importante nessa fonte, e aí era assim, o grande pomo da discórdia no meu tempo de adolescência, é que você tem uma coluna, geralmente nesse catálogo Michel, você tem duas colunas, né? Uma coluna para o selo Mint, uma coluna para o selo usado, né? Nos períodos mais remotos da história postal alemã, você tem uma coluna para o selo novo, que seria o selo sem goma, né? Quando aparece como novo, uma estrelinha no catálogo é que o selo é sem goma, seria novo sem goma, sem carimbo e sem goma. 2 estrelinhas é o selo Mint, tá? Uma terceira coluna, que é o selo com carimbo, e no caso do catálogo especializado, você tem uma 4ª coluna, que é aquele selo sobre envelope, e que é o grande, pelo menos quando eu comecei a colecionar história postal alemã, qual que era o grande problema que a gente tinha no comércio filatélico aqui em Santa Catarina? Como calcular o valor daquele envelope? E aí o pessoal fazia uns malabarismos assim que eu ficava imaginando como é que eles chegavam a esses valores, né? Então, você tem ali o valor daquele envelope, daquele selo sobre envelope. Mas tem uma manha aí, né? O catálogo Michel, ele fornece uma cotação, né? Aquele valor que está lá é um valor de cotação, não é necessariamente o valor de venda, né? E no início do catálogo, você tem uma tabela com a qualidade dos selos, porque tudo isso também conta na hora da precificação do envelope ou do selo postal. Então, com isso, né, eu fecho essa primeira parte, né, de contextualização histórica e filatélica, né? E aí a gente vai para as tarifas postais, de 1933 a 1946. Mas aí vocês podem estar se pensando, não é 45? Ora, o período não foi encerrado em 8 de maio de 1945? O período, sim, mas o reajuste da tarifa postal, ele é de 46. Então, aquele valor, ele só vai ser reajustado em 1º de março de 1946. Então, quando a gente trabalha esse período, né, de 1933 a 1946, ele corresponde ao Terceiro Reich, né, e ele corresponde à Segunda Guerra Mundial e ao início do pós-guerra. Então, esse período da história postal alemã e da tarifa que me interessa estudar, ele pega 3 momentos da história da Alemanha. A implantação do regime hitlerista, que a gente conhece genericamente como Terceiro Reich, ou Reich, né? Eles usavam esse termo, das Dritte Reich, aparece, né, no período esse nome. Ele envolve a Segunda Guerra Mundial e envolve o início do pós-guerra. Então, percebam que tem uma sobreposição, né, histórica aí bastante grande. O que me interessa, né? Me interessa o período de vigência da tarifa postal iniciada em 1º de dezembro de 1933. Então, percebam que, embora essa tarifa esteja ligada ao período do Terceiro Reich,
quando Hitler foi nomeado chanceler, no começo de 1933, em 30 de janeiro de 1933, estava vigorando a tarifa, a tabela, né, que foi colocada em circulação no dia 15 de janeiro de 1932. Então, a gente tem, nesse período, né, o finalzinho, né, da tarifa postal de 15 de janeiro de 1932, a tarifa iniciada em 1º de janeiro de 1933, e ela só vai ser alterada no dia 1º de março de 1946. Tá? Agora, olha que coisa interessante, é um longo período de tempo que essa tabela de 1º de dezembro de 1933 ficou inalterada. Né? Tem uma certa estabilidade aí, né? Dessa tabela de tarifas postais. Para vocês terem uma ideia, num mesmo período, num recorte de tempo semelhante, do dia 1º de outubro de 1918 ao dia 15 de janeiro de 1932, a tarifa postal alemã foi reajustada 29 vezes. A maior parte dos reajustes ocorreu no fatídico ano de 1923, que foi o período da hiperinflação, né, onde disparou os preços na Alemanha, e que é a mais famosa e terrível experiência hiperinflacionária da história, e que também é uma especialidade dentro do período conhecido como Deutsches Reich. Então, as pessoas colecionam especificamente a hiperinflação. Eu, sinceramente, tentei colecionar, mas é uma coleção gigantesca. Eu teria que parar de colecionar a Segunda Guerra Mundial, Terceiro Reich, Berlim, só para me dedicar a isso, porque ela ganha um escopo bastante grande. Bom, sobre as tarifas postais, como é que elas estão organizadas, né, nesse período? Então, quando vocês olham para a tabela do Michel, e depois eu vou compartilhar um PDFzinho que eu tenho dessa tabela, que entra em vigência em dezembro de 1933, você tem duas grandes categorias. Tá? Começa assim, Postgebühr, né, as tarifas postais. Então, a primeira divisão é Inland ou Ausland. Né? O que é Inland? Inland é interior. São os serviços postais, as tarifas para correspondências, encomendas, circuladas dentro do território alemão, no interior, ou seja, Inland. Né? E Ausland. O que é o Ausland? É para o exterior. São as correspondências circuladas para fora, para o estrangeiro. Tá? E para nós brasileiros, só que essas tarifas postais do Michel não contemplam o correio aéreo, tá? Muito importante destacar isso. Quando a gente vai fazer a leitura de um envelope circulado nesse período na tabela do Michel especializado, nesse período da Alemanha Reich, você não encontra as tarifas do correio aéreo. Tá? É interessante isso, porque quando você vai consultar as tarifas postais de Berlim Ocidental, da República Federal da Alemanha, você tem o correio aéreo. Tá? Você tem o correio aéreo. É interessante essa ausência no Michel. E aí também há uma grande dificuldade de achar uma fonte que forneça dados assim seguros, né, sobre o correio aéreo. Por isso que nessa minha fala eu vou deixar o correio aéreo para uma próxima ocasião, tá? Ah, mas o catálogo, o Ziga, né, que é o catálogo de voos do Zeppelin, que também, né, tem relação com o correio aéreo, você não tem, pelo menos até onde eu pude consultar, você não tem essas tarifas, né, do correio aéreo, que para nós é um problemão,
porque nós temos uma grande oferta no mercado brasileiro de envelopes circulados pelo Correio Aéreo Alemão nesse período, né? Você tem muito Zeppelin, você tem muita carta catapultada, muito material aí circulado pelo Sindicato Condor, Lufthansa. Então, é uma fonte que faz falta na hora de você for fazer a análise, né, desse material, que é bastante rico, né, na nossa filatelia. Bom, quais são os portes, né, os serviços postais que aparecem, né, nessas duas categorias? Então, quando a gente vai ver as correspondências, né, circuladas no interior, dentro da Alemanha, o que você tem? Você tem os impressos, que em alemão eles chamam de Drucksache, você tem as amostras, né, que eles chamam de Warenproben, bilhetes e cartões postais, que eles chamam genericamente de Postkarte, as cartas comuns, né, que são chamadas de Brief, e essas cartas, assim como os bilhetes e os cartões postais, eles se dividem em duas subcategorias que têm valores diferentes, que são os tráfegos local ou de longa distância, tá? Então, quando você olha, por exemplo, um bilhete postal, e daqui a pouco eu posso mostrar para vocês, se ele circulou em tráfego local, ou seja, dentro de um município, dentro de uma determinada área urbana, ele tem um valor X. Se ele circulou para além dessa área urbana, desse município, ele tem um valor Y, né? Então, ele é dividido em subcategorias. A mesma coisa vale para as cartas, né? Tráfego local ou tráfego de longa distância, né? Tráfego local é sempre dentro de um município, né? Você tem o porte do registro, que também pode ser acrescentado o porte do aviso de recebimento, é o nosso AR. Você tem as cartas seguradas, a entrega expressa, e aí a entrega expressa, né, ela é identificada com aquela famosa, né, etiquetinha vermelha e com um X feito no envelope na cor vermelha, a lápis, que pode ser nas categorias local ou nacional. O serviço de reembolso postal, que os alemães chamam de Nachname, né? E algo que é típico de Berlim, que é o correio pneumático, né? Eles tiveram, né, as cartas pneumáticas, né? É interessante porque a nossa experiência de correio pneumático ela foi muito curta, né? Ela esteve ligada à capital federal, ao Rio de Janeiro, e são envelopes que têm um grande valor, são raros, né? Sempre alcançam valores bastante altos no mercado, são muito disputados, né? Na Alemanha, nesse período, né, do Terceiro Reich, o correio pneumático de Berlim anterior, né, ao Terceiro Reich, mas é comum, eles chamam de Rohrpost. E para vocês terem uma ideia de valor desse correio pneumático, o porte do correio pneumático era de 50 centavos de marca. Então, a pessoa que ia enviar uma carta pneumática pagava 8 centavos, que era o valor de uma carta com até 20 gramas em tráfego de curta distância, tráfego local, e só podia ser uma carta de até 20 gramas para poder ser acondicionado adequadamente dentro das balas que eram enviadas pelos tubos pneumáticos, e pagava mais 50 centavos, que era a taxa do correio pneumático. 50 centavos de marcos equivale ao dobro do valor pago por uma carta simples enviada para o estrangeiro. Então, por exemplo, se no mesmo período, né, a pessoa enviasse de Berlim uma carta para o Brasil, sem registro, sem correio aéreo, via marítima, bem simples, bem básico, essa pessoa pagaria 25 centavos de marcos, né?
somente a taxa do correio pneumático era 50 centavos, né? Era um custo alto, né? E uma bala levava aproximadamente 10 minutos para chegar de um ponto a outro, tá? E é interessante porque no carimbo do serviço pneumático, você tem a hora e o minuto que a carta era postada, e no verso, o carimbo de chegada com a hora e o minuto em que ela chegou. Tá? Indo para a categoria de exterior, Ausland, o que a gente tem? Os impressos, né? O correio, o Drucksache, os bilhetes e os cartões postais, que também podiam ser enviados para o exterior, as cartas, o porte do registro, que era o mesmo valor, tanto para a correspondência no interior quanto para o exterior, 30 centavos de marcos, né? As cartas seguradas e o serviço de reembolso postal, que também era o mesmo valor. O reembolso postal, a pessoa pagava 20 centavos, né? Pelo serviço. Então, se eu fosse lá solicitar um reembolso postal, o que eu fazia? Eu enviava, se eu fosse enviar, por exemplo, um bilhete postal, né, pedindo reembolso postal de um determinado valor, eu pagava o porte do bilhete postal mais o porte do serviço de reembolso postal. Né? Dentro dessas categorias, o que estava isento de selo? Né? O correio militar, então, principalmente o correio militar no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Na circulação de bilhetes e de cartas, a encomenda era outra história, né? Cartões de mensagens expressas, o que eles chamam de Eilnachtenkarte, né? E o cartão de pedido urgente. Vamos só falar um pouquinho dessas categorias que eram isentas de selo postal. O correio militar, as correspondências militares, de uma forma geral, na Alemanha, eram isentas de selo, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Eu, por exemplo, tenho um envelope circulado de uma unidade de engenharia para uma outra guarnição da Reichswehr, isenta de selo. Durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, esse correio militar ele sofreu a isenção de selo postal, muito semelhante ao serviço postal da FEB, que também era isento de selo postal, tanto para quem enviava do Brasil, quanto para quem enviava da Itália. Né? O que são os cartões de mensagens expressas e os cartões de pedidos urgentes? Isso é uma especialidade da Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir do momento que a Alemanha começa a sofrer os bombardeios de saturação que os aliados realizavam durante o dia e durante a noite. Então, o que é um cartão de mensagem expressa? Uma cidade foi bombardeada. Então, foi oficializado o registro que, olha, tal cidade sofreu um bombardeio. As pessoas naquela cidade, elas podem solicitar um cartão de mensagem expressa que era despachado imediatamente, via trem, sem necessidade de obliteração, de carimbo, de marca postal, de selo. É um cartão padrão em que essas pessoas, para um determinado destino, informavam que elas estavam vivas. Então, ele era um cartão para você enviar para uma pessoa para dizer, olha, a cidade foi bombardeada, mas eu estou bem, estou vivo. Consegui sobreviver ao bombardeio. E o cartão de pedido urgente, ele entra nesse contexto. Só que ele vai solicitar algo que você está necessitando para a tua sobrevivência após esse ataque aéreo. Né?
Então, a cidade foi bombardeada, né? Aqui São Bento do Sul sofreu um bombardeio aliado, eu mando um pedido urgente lá para minha mãe em Joinville, olha, sobrevivemos, preciso de tal coisa, né? E aí as pessoas realizavam o procedimento de envio daquilo que foi solicitado. Então, é interessante isso. Eram serviços isentos de selo postal, não necessitavam de passar por uma agência dos Correios, então você vai pegar esses itens circulados, eles não têm uma marca postal, como, por exemplo, um carimbo datador ou obliterador. Geralmente, ele tem um carimbo de origem, de onde que a pessoa retirou. Pode ser um núcleo local do Partido Nazista, pode ser alguma entidade vinculada à assistência social, e aí a pessoa escrevia e ia por TEM para o destino desejado. Eu tenho um exemplar na minha coleção de um pedido de um cartão de mensagem expressa não circulado, né? E conversando com um conhecido meu, lá da Alemanha, eles falam assim, olha, é um material que tem bastante circulado, mas também tem muita falsificação, então recomenda-se que se você vai querer um item desse que circulou, adquira-se sempre com um comerciante especializado, né? Uma curiosidade sobre o comércio filatélico alemão, né? Eles são ultra especializados, né? Eu me lembro uma vez que acho que é o José Antônio Ribeiro, lá de Porto Alegre, que é um comerciante filatélico das antigas, ele me fornecia selo comemorativo de Berlim. Eu falei para ele, tu consegue para mim um bilhete postal tal? Ele falou, não consigo. Por quê? Porque o meu comerciante só vende selo. Ele teria que ir num comerciante que só vende bilhete, ou então só vende história postal. Eles têm essa característica, né? Outra coisa importante quando a gente fala de tarifas postais. Os alemães, eles têm verdadeira paixão por sobretaxa, né? Então, eu acho que pior que a Alemanha é só a Suíça, né? Os norte-americanos, eles chamam de selo semipostal. Se você for pegar o Scott, né? Aparece como selos semipostais. No Brasil, esse negócio de sobretaxa não colou, né? Mas a Alemanha, você tem nesse período muita sobretaxa. Então, como é que a gente faz o cálculo do porte no envelope circulado? Vocês sempre ignoram a sobretaxa. A sobretaxa não entra no cálculo do porte, tá? A sobretaxa, você, quando ia comprar o selo na agência postal, você pagava o valor facial lá do selo mais a sobretaxa. Mas na hora de usar o selo, o que conta é o valor principal, não a sobretaxa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, um erro que é comum quando as pessoas começam a estudar a história postal desse período e vai pegar um envelope circulado e fazer análise dele para saber o que esse valor facial representa, calcula também a sobretaxa. Então, a sobretaxa não se leva em consideração, né? A pessoa, quando adquiriu o selo, pagou esse valor todo, mas só vai ser considerado o valor facial ali original, não a sobretaxa. Uma outra coisa importante, deixa eu ver aqui se eu não esqueci, deixa eu mostrar para vocês a interface da tabela do Michel. Eu vou agora pedir licença para compartilhar, deixa eu ver se eu ainda tenho as manhas de compartilhar. Deixa eu ver. Espera aí. Aqui. Espera aí. Está acostumado com o Zoom, né? Eu acho que... Vamos ver se vai. Tá aí, tá entrando. Vocês estão conseguindo ver a tabela ali, Deutsches Reich,
posto. Sim. Isso, então, esse aqui é um PDF que eu fiz, tá? Essa é a aparência que tem, né? As categorias interior, exterior, né? Os serviços, né? Aqui os serviços postais, né? Aqui os anos, né? 1923. Assim, percebam que aqui 1923 teve é o período da hiperinflação, então você tem um monte de alterações, tá? Por isso que, assim, quando você começa a estudar e se interessa por esse período hiperinflacionário, sempre tem que levar em consideração essas datas aqui para você poder chegar ao valor certinho. E aqui é o que me interessa, essa última coluna, que é a coluna que começa em 1º de dezembro de 1933. Tá? Então, olha só, a Drucksachen são os impressos, a gente tem aqui as categorias de peso, até 20 gramas, até 25 gramas, de 25 a 50 gramas, de 50 a 100 gramas, de 100 a 250, de 250 a 500 gramas, né? E o que são esses números? São os valores em centavos, tá? 3 centavos, 4 centavos, 4 centavos, 8, 15, 30, né? Warenproben, né? Amostras até 250 gramas, 8 centavos. Cartões postais em tráfego local, né? Ortsverkehr, tráfego local, 5 centavos. Em tráfego de longa distância, Fernverkehr, né? Que seria para outras cidades, né? 6 centavos. Cartas, tráfego local, até 20 gramas, de 20 a 100, de 100 a 250, 250 a 500 gramas, é aqui os valores, né? 8 centavos, 16 centavos, 16, 20. Aqui é interessante, tá? Existe uma categoria que vai surgir oficialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de Geschäftspapier, né? Geschäftspapier não tem uma tradução muito boa para o português, seria algo como papéis de escritório, papéis comerciais, que seria tipo uma mala direta, né? Seriam documentos comerciais ou documentos de escritório que tem esse valor. Tá? Mas ele não existe nesse período. Então, vocês vão ver, por exemplo, cartas com um carimbo, Geschäftspapier, né? Mas não vai pagar um valor diferenciado, né? Vai pagar, mesmo se for pessoa jurídica, se for pessoa física, se a carta for para a avó, se a carta for para o tio, se a carta de um escritório para outro, todo mundo paga 8 centavos, né? É diferente do nosso sistema, que a gente tem carta não comercial e carta comercial. Isso nesse período não tem. A mesma coisa, tá, gente? Para os envelopes de condolência. Porque é comum, eu já vi assim as pessoas colecionarem o envelope de condolência com aquela tarja escura ao redor, né? Não existe um porte para esse tipo de correspondência. Ela entra, né, no brief, né, nas cartas. O que pode acontecer, tá, e que era muito comum, o pessoal era meio ligeiro, né? Para pagar mais barato, eles conseguiam passar como impresso. Então, por exemplo, eu mando uma carta de condolência pagando 3 centavos, por quê? Porque eu mandei um cartão impresso de condolência, só assinei meu nome. Então, dependendo do agente postal, ele poderia passar como impresso e o remetente pagar somente 3 centavos, tá? Wilson, mas como é que tu sabe? Eu tenho envelope assim, tá? Que foi enviado, não? Ele pagaria
pagaria 12, porque foi de uma cidade para outra, e aí o remetente provavelmente enviou um cartão impresso, provavelmente só assinou o seu nome, e aí a correspondência foi como impresso, tá? Então, podia acontecer isso, né? Aqui é o porte de registro, então aqui, Einschreibengebühr, né? É porte do registro, Rückschein seria o nosso AR, então a tarifa de 30 centavos, e aqui são as categorias de carta segurada, que aí varia bastante, né? Correspondência, o serviço expresso, né? O Eilbote, né? Aqueles envelopinhos que é aquela tarjinha, aquela etiqueta vermelha. O mais básico para tráfego local, 40 centavos. Dentro de uma circulação nacional, 80 centavos, né? Opa, acho que aqui já pulei demais. Tá? Então, percebam que tem bastante divisões, né? Eles eram bastante minuciosos, né? Nessas categorias de serviços e de preços, né? Uma coisa que é importante, tá? Vocês pode acontecer, e pode não, acontece com bastante frequência, de vocês encontrarem um cartão, um bilhete postal circulado dentro da Alemanha por somente 3 centavos, não 5 centavos, se for em tráfego local, ou 6 centavos em tráfego de longa distância. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa enviou aquele bilhete como impresso. Ele não redigiu uma mensagem no verso, e geralmente isso acontece quando você pega um bilhete com algum carimbo comemorativo, tá? Então, eles lançaram algum carimbo comemorativo, a pessoa ia lá, carimbava, escrevia Drucksache, né, e despachava como impresso. Só que aí tem um problema, né? Porque tem muito carimbo de favor. Então, qual que realmente circulou, qual que é carimbo de favor? Eu, particularmente, evito esse tipo de material, porque me interessa, assim, aquele que consiga demonstrar que ele passou, né, pelo serviço postal, que ele realmente circulou e não é um carimbo de favor, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem muito carimbo de favor nessa época, tá? Muita coisa, tá? Os alemães, eles têm uma prática de filatelia, de colher carimbo comemorativo há bastante tempo, já nessa época, uma filatelia muito forte, muita emissão de carimbo comemorativo, muita emissão de flâmula, franquia mecânica. Então, você vai encontrar uma grande quantidade de carimbo de favor, tá? E também muita falsificação. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar lá no grupo, né? É uma página de filatelia alemã que tem lá uma lista, né, de datas e de temas, né, de carimbos comemorativos que nos anos 70 inundaram o mercado filatélico alemão e são tudo falso, que a gente tem que tomar cuidado na hora de adquirir um material desse. Bom, com isso eu fecho essa segunda parte da minha fala e vamos trabalhar um pouquinho alguns exemplos, né, de peças filatélicas do período. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou começar. Eu vou começar com esse aqui. Então, deixa eu compartilhar novamente. Aqui. Compartilhar essa janela com vocês. Acredito que vocês estejam vendo, esse é o primeiro exemplo, né? Esse é um bilhete postal, tá? Ele se enquadra, ele é o suporte dele. É um bilhete postal, né? Só que ele é um bilhete postal que está ligado a um pedido de reembolso postal, né? Como é que eu sei? Pelo nome aqui impresso, Nachname, né? Ou reembolso postal, o símbolo do reembolso postal, que é esse triângulo vermelho, né? O valor do reembolso, então, essa loja aqui, Sammlerschau,
pede ao destinatário localizado em Viena, né, o reembolso de 3 marcos e 57 centavos. Tá? Como é que a gente lê o porte, né, os valores pagos pelo remetente? 6 centavos, né, é o porte para bilhetes postais circulados em tráfego de longa distância. Então, esse selo aqui é coerente para um bilhete postal que partiu de Berlim, né, na agência de Charlottenburg, e que teve como destino a cidade de Viena. Então, lembrando que Viena, nessa época, era a capital de Ostmark. Ostmark era uma província alemã. Após o Anschluss, né, a Áustria foi incorporada à Grande Alemanha sob o nome de Ostmark. Então, normal, não é um país diferente, mas é dentro do território alemão. E 20 centavos é a taxa do serviço de reembolso postal. Portanto, este bilhete postal aqui, né, ele é coerente, né, com o serviço, com as tarifas pagas. Percebam que esse aqui é um daqueles selos, daquelas séries do bloco de camaradagem, né, do Correio Alemão, e ele tem uma sobretaxa de 4 centavos. Essa sobretaxa não entra no cálculo do porte. Tá? Vamos lá, vamos para o próximo item. Deixa eu ver aqui, deixa eu só interromper aqui e compartilhar novamente. Compartilhar mais um item com vocês. Então, esse aqui é um bilhete postal, né? Essa série eu gosto pra caramba, é uma série de bilhetes postais comemorativa e que tem a ver com vultos célebres da história alemã e que tem uma sobretaxa de 4 centavos para o auxílio de inverno, Aqui o auxílio de guerra, o Winterhilfswerk, o auxílio para o inverno no contexto de guerra, Então, é um cartão postal sobretaxado no valor facial de 6 centavos, tá? Ele é um cartão postal que, embora originalmente ele seja destinado para o tráfego de longa distância dentro do território alemão, ele recebeu um complemento de porte, para somar o total de 15 centavos para que ele pudesse ser enviado para um destino no estrangeiro, no caso, a Itália, conforme indica aqui, Italien, Isso poderia acontecer também. Você pega lá um cartão postal pré-selado de 6 centavos, mas eu quero mandar para fora do país. Não tem problema, você completa o porte, 15 centavos era o porte para cartões e bilhetes postais destinados, ao estrangeiro. Aqui a marca postal de chegada, ele foi despachado, houve um erro aqui, no registro, da chegada, e durante, a viagem dele ao seu destino, ele passou pelo escritório de censura postal da cidade de Munique. Por que eu digo isso? Porque em 1940 já funcionava o Auslandbriefstelle em Munique, que fazia por amostragem, a censura postal para correspondências destinadas à Espanha, à Itália, Portugal e Suíça. Então, o que a gente tem aqui? Um carimbo de censura, um carimbo manual de censura. Então, a gente tem aqui um item que é bastante interessante. É um bilhete postal com um complemento de porte para o envio para o estrangeiro e que passou
pelo escritório de censura postal em Munique. Uma curiosidade sobre a censura postal alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Diferente do serviço postal da FEB, em que todas as cartas que foram enviadas para a Itália e que foram enviadas para o Brasil da Itália foram abertas e passaram pela verificação de um censor, a censura postal alemã trabalhou por amostragem. Então, nem toda carta que recebe uma marca de censura significa que ela foi aberta. Ela pode ter simplesmente transitado pelo escritório, tá? Então, deixa eu mostrar agora mais uma, e aí eu vou finalizando aqui a minha apresentação. Uma que particularmente eu acho bastante interessante. Então, o que vocês têm aqui? Um bilhete postal, né, pré-selado, alusivo ao dia do selo postal de 1942. Se eu não me engano, essa série é formada por 4 valores, 3 ou 4 valores, tá? Esses bilhetes são ilustrados por um desenho feito pelo Ax Royal, que foi um artista, né? Aliás, por falar em artistas, né? Os alemães foram grandes mestres da ilustração. Então, uma das características dos selos postais e dos bilhetes postais alemães é a qualidade do trabalho dos seus artistas responsáveis, né? Então, a gente tem aqui uma ilustração representando o correio de campanha alemão, né? Deutsche Feldpost, né? Feldpost a gente pode traduzir como correio de campanha, ou correio militar, né? Eu prefiro correio de campanha, né? E agora tem 2 curiosidades nesse bilhete postal. A primeira curiosidade é o valor facial do selo impresso. Se ele é um bilhete postal, ele deveria estar com 6 ou 15 centavos, né? Não 3 centavos como valor facial. E a segunda curiosidade é que, embora esse seja o valor facial e o valor que ia ser utilizado para calcular, né, para onde que a pessoa podia enviar esse bilhete por esse valor, o preço de aquisição, né, o que eles chamam de Abgabe price, era de 25 centavos. Então, o preço de venda, isso aqui significa preço de venda em alemão, é de 25 centavos. A pessoa não pagaria 3 centavos. Por quê? Porque é uma emissão especial destinada ao Fundo de Cultura do governo alemão. Tá? Então, o preço de compra, de venda dele é 25 centavos, mas o valor facial para uso é de 3 centavos. Bom, aí tem 2 explicações, né? A primeira, mais simples, é que esse bilhete postal, ele provavelmente seria enviado como impresso, já que ele tem como destaque uma propaganda do dia do selo. Né? Então, ele serve não só como suporte, né, de uma mensagem rápida redigida no verso, mas como algo para comemorar o dia do selo. Então, podia ser uma agência com um carimbo comemorativo, aplicava, colocava como impresso e mandava uma pessoa ter uma lembrança do dia do selo. Ou se essa pessoa quisesse, né, enviar como bilhete postal, ela faria o complemento do porte. Podia botar um selinho de 2 centavos aqui para enviar em tráfego local, podia colocar mais um selinho de 3 centavos para tráfego de longa distância, ou completar aí para chegar a 15 centavos e enviar para o exterior. Né? Se eu não me engano, nas zonas de ocupação alemãs da Segunda Guerra Mundial, tem uma versão desse bilhete postal com sobre estampa. Então, é isso.
né? Vou parar por aqui, que eu acho que eu já me estendi bastante, né, nos exemplos. Quero, mais uma vez, agradecer a paciência de vocês, a presença, e me coloco à disposição aí para os debates. Wilson, excelente, viu? Puxa vida, uma senhora aula mesmo, viu? Bacana, gostei muito. Caramba, Obrigado, parabéns. obrigado. Parabéns. Uma dicção perfeita, hein? Nota 10, caramba. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui rápida, deixa eu estrear minha mãozinha aqui, ó, não sei se... Aguinaldo também levantou a mão. Deixa eu primeiro aqui, Aguinaldo, o mais velho aqui da turma, o vovô da turma aqui, os 70 anos. Wilson, você falou o preço de algumas tarifas em 1933. Esses valores se mantiveram depois ou isso vai ter inflação? Porque houve aquela hiperinflação, depois parece que estabilizou. E depois, de 33 para frente, a época, ela manteve esses valores que... Sim, eles são mantidos até 1946, né? Então, foram mantidos os mesmos valores. Sim, inclusive no período de guerra. O que para nós, assim, economicamente é um absurdo, né? Trouxer um economista aqui e dizer assim, olha, no período de guerra eles mantiveram congelado esse valor, né? Economicamente é bastante problemático. Mas esse valor só vai ser alterado, Roberto, depois da Segunda Guerra Mundial. 46, que daí eles alteram, e aí 48 tem a grande reforma monetária. Mas de dezembro de 33 até começo ali deixa eu pegar aqui na minha colinha, até 1º de março de 46, esse vai ser o valor que vai ser mantido para você enviar carta e registro e outras coisas, né? Entendi. Me desculpa uma coisa, que você, quando me passou, você falou de 1933 a 1946. Aí eu estou lá lendo um pouco, essas coisas, espera um pouco. O Wilson enganou-se aqui, de perdão. Eu falei, acho que é 45, né? Porque é 8 de maio, aquela coisa toda. E aí você viu que eu corrigi para 45, e me desculpe, na verdade veio como 46 mesmo, né? Mas... porque a gente associa ao período ao final da Segunda Guerra Mundial, e isso que é interessante, tem vários recortes temporais dentro desse... O Deutsches Reich, ele se encerra em 45, mas esses detalhes da história postal, eles se estendem até 48. Se a gente for pensar que a moeda, o Reichsmark, foi reformado, foi abolido, né, em 48. Perfeito. Olha, só uma parte aqui, eu agradeci várias pessoas que estiveram, que quando chegaram, e eu queria registrar aqui que de Portugal está o Mário Paiva, tá? Quer dizer, está em plena madrugada lá, pelo visto, né? E também o Peter Meyer, que entrou também durante a palestra aqui. Eu não sei se tem mais alguém que eu não tenha citado o nome, mas muito obrigado. O Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga já chegou, gente, cheguei. Muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem lá em casa. E quem levantou a mão primeiro foi o Aguinaldo, depois o Silvio, né? Vamos ver, depois tem mais. O Aguinaldo, primeiro aí da fila aí a perguntar. Wilson, parabéns aí pela palestra aí. Morei lá em Santa Catarina uns 7 anos, vi muito de perto isso aí também. Fiquei curioso sobre falsificação, como é que você escapa delas? Olha, é difícil, tá? É difícil. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito desconfiada, então, algumas coisas eu procuro levar muito a sério. Primeiro, aquisição de peça muito cara, muito rara, espertização. Você tem que comprar de comerciante filatélico reconhecido e com espertização, né? Eu acho que isso é uma regra de ouro, né? E uma outra coisa é pesquisar em periódicos, em publicações. Eu, por exemplo, fuço muito, né, a internet e alguns fóruns de filatelia na Alemanha. Então, as entidades filatélicas na Alemanha, eles publicam muito, né? Então, por exemplo, tem muitos textos que vão te dizer, olha, tal carimbo, toma cuidado, evita. O Michel, ele alerta bastante, ele tem um íconezinho, um F, né, o Fälschung, que já te alerta. Então, eu procuro levar isso muito a sério. Então, dependendo do item filatélico,
se não tiver uma expertização, eu passo para frente, né? Agora também tem umas coisas interessantes que a gente pode levar em consideração, sabe, Agnaldo? Por exemplo, quando você vai olhar o envelope, né? Procurar saber se tem coerência entre o valor facial e o porte vigente na época, se você tem lá, o carimbo está amarrado. Uma outra coisa importante, os selos comemorativos emitidos durante o período do Terceiro Reich tinham validade, eles eram recolhidos depois de um tempo. Então, quando você olha no Michel, né, está lá, gültig, né, válido até, depois daquele período, se você encontrar um envelope com aquele selo, tem alguma coisa errada, né? Então, são alguns cuidados, né, que eu procuro ter. Mas, principalmente, se eu for adquirir uma peça filatélica que é considerada mesmo rara, é comerciante reconhecido, é expertização, e na Alemanha isso é muito comum. Você tem um comércio filatélico que tem gente que faz expertização, os clubes filatélicos têm lá os especialistas, que eu acho que é uma prática saudável, né? É que nem, por exemplo, no Brasil, você vai colecionar selo clássico, você tem os nossos comerciantes, que são as pessoas que emitem certificação, né? O Petamaia, o Fevereiro. Então, eu prefiro, né, pagar um pouco mais caro do que correr o risco de comprar gato por lebre, né? Então, Legal, a gente presenciou lá, eu várias vezes lá, chegar a família, trazer as cartas de correspondência, assim, e a gente prestava muito mais atenção, talvez até no conteúdo da carta propriamente dita ali, para saber se realmente tinha alguma origem, alguma procedência, assim. Eu acho que até é interessante que não foi só uma vez, não, foi até várias vezes. O pessoal indicava e ia lá no clube de sábado, na reunião lá, chegava com aquele pacotão assim de correspondência de família, de vindo da Alemanha, lá. Nossa, eu achei que tinha tanto assim, não, mas tinha mesmo. Tem. Eu vou te falar uma coisa. Aqui em São Bento do Sul, essa é a vantagem de ser professor, né? Às vezes, assim, vem um aluno, olha, minha avó, minha tia fez uma limpeza lá em casa, ela perguntou se o professor coleciona selo, né? Olha, tem aqui uns envelopes, tem uns cartões postais. Claro que nunca vem uma coisa que vai fazer eu comprar aquele apartamento em Balneário, né? Mas tem coisas muito legais. Por quê? Porque essas áreas de colonização alemã mantiveram muita correspondência. Eles receberam muita correspondência, trocaram muita correspondência. Então, você encontra em acervos familiares muita coisa legal que realmente circulou, né? E que a gente pode não ter um valor monetário enorme, mas em termos de história postal é bastante interessante. É interessante mesmo. Legal, gostei da dica aí. Parabéns novamente aí pela palestra, tudo aí, muito legal. Silvio, agora você. Wilson, você é um professor espetacular, uma hora maravilhosa para a gente aprender sobre o correio alemão. E uma colocação eu colocaria que eu dei uma palestra sobre filatelia na exposição que teve em Sorocaba em 2012, e a professora de uma escola municipal aqui de Sorocaba questionou os selos da Alemanha nazista, porque tinha o símbolo da suástica, tinha centenas de selos do Hitler. Ela falou que aquilo lá era uma exaltação ao nazismo. Eu falei, não, isso aqui é um trabalho de história mostrando o que era a Alemanha, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Para ela, aquilo de lá não era nem para estar sendo mostrado. O que você acha disso? Eu acho isso problemático, porque uma coisa é você fazer apologia, outra coisa é você estudar o conteúdo, você dar um tratamento, né? Eu tenho, por exemplo, uma bolsista de iniciação científica no curso de Direito, que ela vem desenvolvendo um trabalho que ela está passando um pente fino em toda a legislação, em toda a discussão jurídica sobre o que é enquadrado como
como apologia, crime de apologia, porque uma das coisas que ela constatou é que a lei que se utiliza, que é uma lei de 89, geralmente é um parágrafo da lei, é bastante frágil, porque é muito específico, então a aplicação se torna muito difícil. Mas como professor de história, eu não vejo como um problema, porque eu enxergo como um documento histórico, né? E o documento histórico precisa ser contextualizado, ele precisa passar por uma pedagogia, né? Até como uma forma de entendimento do passado, né? Então, eu já ouvi, confesso para ti que eu já ouvi muita besteira, né? E acho que, assim, que se você dá um tratamento histórico adequado, não tem problema, né? E acho que é muito importante a gente não ter medo do passado mesmo, mostrar, contextualizar, revelar o que tem de visível, o que está além do visível, né? Até para contribuir com que as pessoas parem de falar tanta besteira, né? E não repitam a história, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. Certinho, obrigado. De nada. Ó, próximo da lista é o JC. Agora vai me ajudar, Vence Guerra ou Vence Guerra? Vence Guerra. Vence Guerra? Eu sofro com isso desde quando eu nasci, né? Vence Guerra, né? É porque uma vez uma pessoa me falou de você e falou, Vence Guerra. Aí depois eu vejo todo mundo, Vence Guerra, Vence Guerra. Muito obrigado, era isso. A pergunta é sua aí. São os italianos de Nápoles, os briguentos que tinham lá. Tá certo. Vamos lá. Wilson, agradecer aí, uma grande aula. Isso acho que demanda de bastante estudo, de bastante dedicação, né? E pouca gente eu vejo se dedicando dessa forma. Eu agradeço. Você citou cartas de condolência. Uhum. Assim, essa nomenclatura eu acabei ouvindo pela primeira vez, tá? Se trata de cartas específicas dessa modalidade no correio alemão, ou me fala alguma coisa, tem alguns exemplos assim que você possa mostrar, alguma coisa? Curiosidade, tá? Eu não tenho aqui digitalizado, mas assim, são cartas que eram enviadas para as famílias enlutadas, né? Então, isso é um costume nosso também, você tem no Brasil, é um costume antigo, né? Então, as pessoas que não conseguiam comparecer ao funeral enviavam uma carta de condolência. Essa carta, geralmente, ela tem uma característica que é uma borda negra, né, preta, indicando luto, uma carta de luto. Mas no correio alemão, ela não existe como uma categoria com um porte específico. Ela vai pagar, a pessoa que vai enviar essa correspondência vai pagar o mesmo valor que uma carta comum. Nesse sentido, essas cartas não são... Porque o que acontece? As pessoas vão lá fazer uma coleção temática sobre a morte, por exemplo, né? E vão colocar um envelope daquele. E aí elas não recebem uma determinada pontuação, por quê? Porque aquela carta não é um item postal, na medida que não existia uma categoria postal carta de condolência. Existia o costume de enviar essas cartas, né? Entendi. E aí as pessoas enlutadas recebiam e respondiam essas cartas, geralmente enviando um recordatório do morto, da pessoa que faleceu, o que os alemães chamam de Sterbebilder, né? Que é um costume católico, na verdade, né? Que para nós se perdeu, né? A gente não faz mais nem velório, né? O luto nosso virou uma coisa distante, rápida, né? Que são... Isso, o Marcos está mostrando ali um recordatório, né? É bem isso, Marcos, desse tamanho grande e no formato pequeno de cartão. Então, eles eram enviados geralmente também em resposta, né, a essas cartas de condolência. Eu tenho um amigo meu que coleciona, né, ele gosta, né, desse material, então ele tem de vários países, né. É isso. Obrigado aí, Marcos Cavalieri. E a você também. Obrigado.
Aqui, próximo da fila, Isso. Luiz Gonzaga, Luiz Amaral. Boa noite, pessoal. Primeira coisa que eu quero fazer é dar os parabéns ao Wilson. O Wilson sabe que há muito tempo eu acompanho as postagens dele no Facebook. Eu acompanho as postagens dele nesse link que eu vou colocar aqui no Filatelia e História em Redes. Obrigado. Legal. Obrigado. Essa parte que eu sempre acho interessante porque você acaba dando a gente duas aulas diferentes. Você traz uma aula de filatelia com as suas postagens e você traz uma aula de história, que às vezes a gente vai pegar um livro, vai ficar revirando, mas talvez com a forma como você vai apresentando sempre essas postagens, esses artigos, foi um aprendizado maravilhoso, meu amigo. O que eu posso fazer é o que eu falo sempre com você, te dar os parabéns por toda essa dedicação e por sempre trazer tanto assunto bacana para a gente. É só isso mesmo que eu quero. Obrigado, Luiz. É sempre um incentivo para eu continuar melhorando, né? Não sei se vocês sabem, mas a minha porta de entrada no campo da história foi a filatelia, né? Quando eu era moleque, eu me interessei por história através da filatelia. E aí a filatelia foi a porta de entrada para fazer a faculdade de história e para outros colecionismos, né? Tanto que eu coleciono recordatório, fotografia, né? Estou cobiçando esse recordatório ali que o Marcos está mostrando na câmera. Mas eu acho que assim, ó, a filatelia ela é um meio interessante de a gente discutir conhecimentos gerais, de trazer um pouco para a esfera pública de conhecimento, né? Eu gosto bastante desse trabalho. Está um pouco abandonado o blog, preciso retomar, porque agora, final do ano, eu estou com bastante compromisso por causa da escola lá na universidade, mas é uma coisa que eu gosto bastante de lidar. Próximo da fila aqui, com muito orgulho, uma lenda viva da filatelia, Peter Meyer. Peter, seu microfone está desligado. Agora sim. Não, agora está ligado. Dá para ouvir? Perfeito. Perfeito. Wilson, parabéns pela palestra. É um trecho da história muito interessante, Deutsches Reich, né? E duas observações assim pertinentes. A inflação alemã realmente é um período complicado e nós tivemos um grande colecionador no Brasil, muito famoso, Jânio Quadros. Putz, sério? Colecionava a inflação. Não sabia. E outra coisa interessante é que eu fui num museu no interior da Grécia, em Vravorona, para ver vasos antes de Cristo lá, cerâmica. E fiquei espantado, todas desenhadas com suásticas, tresstrógeras e silistrógeras, não é? Quando você assistiu o filme Kundum, que eles escolhem o Dalai, também tem uma suástica. Então, se você olhar o Terceiro Reich, o Hitler copiou um monte de coisas, dos espartanos, dos gregos, e nós temos um selo brasileiro com suástica também. Então, claro, demonizaram aquele período. E uma vez eu estava na Alemanha com minha esposa, numa confeitaria, e eu falei, puxa, as autoestradas são fabulosas, né? O Eisenhower copiou o modelo alemão. E isso foi obra do Hitler, né? E uma senhora chegou perto de mim e falou assim, olha, você falar bem do Hitler aqui tem multa de 350 euros. Por quê? Ele não fez isso? Mas não pode falar. Tá? Então é um problema. Porque eles generalizam o alemão nazista, né? Não é assim. Se você assistir um filme alemão chamado Die Brücke, A Ponte, você vai ver que o povo mesmo não tinha conhecimento de Holocausto. Minha mãe passou a guerra inteira lá, nunca ouviu falar. O Wolfgang Mayer, um filatelista de São Paulo, já falecido, eu comprei toda a feltpost do pai dele,
porque a FedPost tem um catálogo Mission só de... Tem, Você sabe disso, né? tem. E, aliás, uma das coisas mais difíceis é você pegar uma carta de FedPost e achar no Mission. Meu, aquilo é complicado demais, né? Eles são realmente muito organizados, né? Então, existe esse negócio desse período da história, mas esse período existe hoje. Não é? Porque existe campo de extermínio e concentração hoje, na China. Sim, sim. São os uigures, estão sendo massacrados na China. Então, antes também já existia, na África do Sul. E teve um repórter que relatou isso, com 23 mil mortes de crianças e mulheres em campos de concentração no Anglo-Boer. Então, esses períodos negros existem hoje e ninguém faz nada. Tá? Então, se você der um Google e olhar, você vai ver que existe. Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos, ele foi piloto da Hainan, companhia chinesa, por 3 anos. Ele pousou lá, nessa região, noroeste da China. Eles são muçulmanos e estão sendo perseguidos. Agora, o famoso mesmo é o período alemão. É um período da história, o alemão teve que engolir. Eu tenho parentes, primos, que dizem o seguinte, hoje, né? Que foram educados depois da Grande Guerra. Dizem assim, olha, a culpa dos nossos pais que não mataram o cara, né? Tentaram matar, mas não mataram. Agora, então eu também sou culpado, porque na ditadura militar eu não fui atrás do Geisel, do Médici, e eu não matei. Então, o povo foi dominado por aquilo ali. Ele foi, como se diz, o cara encantou. E esse negócio de encantamento, através da palavra, a gente vê em muitos lugares, inclusive aqui, né? Na Itália, em diversos lugares. Olha, tem o dom da oratória e levou o país para um caminho que o cara ficou louco. Mas no começo ele não era louco, porque ele conquistou. Então eu vejo de uma outra maneira, né? Diferente da grande maioria. Né? É um período ruim, é um período feio, fizeram coisa feia, fizeram, tá certo? Só que eles estão pagando até hoje. Eu não sei se os outros povos estão pagando até hoje, né? Então, é um período histórico e eu acho errado não mostrar. Eu acho errado, tá certo? O sinal de concordância que hoje foi mostrado, olha, é um sinal de concordância que ele também copiou. Ele copiou da loja maçônica Tully, onde ele estava participando. É um sinal de concordância, aquilo ali. Não é... Depois virou esse sinal. Então, se você fizer esse sinal agora, claro, eles estão querendo desviar, talvez eles fossem de fato, eu não sei. Né? Mas por que não deixar acontecer e depois... Né? Por que não mostrar isso? Né? Quer dizer, por que esconder a história? Né? Eu acho errado. Mas é o que se faz, né? Então, parabéns. Eu acho um período interessante e realmente, como nosso amigo ali falou, Luiz, história e filatelia estão aí, né? Então, é unido isso, quase a mesma coisa. E assim como você, eu também, apesar de ter sido engenheiro, quando eu comecei, eu passei a ler história toda hora, né? Então, para terminar o que eu estou falando, Napoleão dizia assim, história é um monte de mentira que o pessoal concordou em transformar uma parte em verdade, aquela parte que agrada, né? Porque a história mesmo a gente talvez não conheça nunca, né? A gente talvez não saiba nunca, porque nunca ninguém escreveu o que de fato aconteceu, né? Então é isso. Parabéns, tudo de bom. Obrigado, Peter. Eu acho que vindo do senhor é sempre uma baita responsabilidade da minha parte, né? A gente podia ficar a noite inteira só discutindo isso, sabe? Porque eu sempre... A gente tem uma fala nos profissionais de história, a gente diz que a história é um campo de disputa, né? Uma das definições que hoje a gente trabalha a palavra história como um campo de disputa. Então, embora a gente tenha um caráter científico da escrita da história, ela sempre vai ser um campo de disputa. Então, sempre vai ter uma dimensão de retórica, né? Um limite desse conhecimento, né?
E no caso do Terceiro Reich, ele está muito ligado a uma memória traumática entre os alemães. Então, por exemplo, tem não só na Alemanha, tá, mas na Áustria também. Quando eu estive em Viena com a minha esposa, eu entrei numa casa filatélica e fui buscar material da Segunda Guerra Mundial. Eu quase fui expulso da casa filatélica porque a pessoa, né, se fechou completamente. Não tenho esse material, não lido com esse período, né? E não teve conversa. Então, existe uma espécie de memória traumática ligada ao passado nacional socialista, né? Principalmente na Alemanha e na Áustria. Né? E que não dá para ser banalizado, mas também não dá para ter essa coisa de não vou dar um tratamento público a esse assunto. Né? E eu acho que a filatelia ela é muito rica em materiais desse período. Né? Então, é uma chance também que a gente tem de mostrar esse período a partir de um trabalho sério de pesquisa em história postal, de tratamento, né, do material filatélico que chegou até nós. Senhor Mário Paiva, ainda quer fazer sua pergunta ou não? Vou passar, então, para o Marcos Cavalieri. Marcos, você. Boa noite. Está me ouvindo? Perfeitamente. Eu sou vítima da história postal alemã. Eu estou com dois bloqueios. Me perguntam assim, por que você tem 2 Facebook? O Marco Cavalieri lá, o Marco Cavalieri... Às vezes eu posto alguma história postal, como essa carta aqui, professor, de um soldado alemão das tropas SS, e ele sauda Fuller várias vezes. Fuller, né? Como Hitler, e comunicando lá a guerra, o bombardeio, é tudo legítimo. O meu avô deixou tudo isso. Ele adorava isso. Aí vem um bloqueio na tela bem grande, restrito. Você está proibido de postar, de comentar, de falar disso, só porque eu coloquei lá um Zeppelin com a suástica. Mas eu falei, material filatélico. Tentei ser o mais explicativo possível para passar aquilo que está aqui guardado há 100 anos, mais, né? E, assim, no caso aqui, 1945. Mas passar para as pessoas, não ficar aqui. O Facebook não admite isso. Por quê? Essa é a minha pergunta. É lei do Brasil isso? Ou que mistura? Existe eles estabelecem aqueles códigos de conduta dentro da plataforma, né? E aí, desses códigos de conduta, eles seguem determinados princípios, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma página, para você ter uma ideia, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu fazia nessa página no Facebook? Eu publicava os documentos que eu tenho na minha coleção e sempre contextualizando de tal maneira que a pessoa, né, que transita por essa rede social tivesse acesso a um material histórico e que esse material histórico tivesse uma certa curadoria que mostrasse um pouquinho de como que a gente na academia lida com o documento histórico e produz um certo conhecimento sobre o passado. Podia ser sobre história do futebol, podia ser sobre história da religião, mas como eu trabalho com Segunda Guerra Mundial, desde que eu entrei no curso de graduação, é o recorte do passado que eu tenho mais intimidade para falar. E recentemente eu apaguei a página, né? Apaguei, porque o Facebook entendeu que eu estava violando o direito autoral. Então, eu falei assim, mas eu não entendi o que eu estou violando de direito autoral, porque a documentação é minha. Toda vez que eu tenho que fazer alguma referência, está tudo referenciado. Tem lá a BNT, Chicago, tudo certinho, né?
mas devido aos padrões deles, a leitura que o algoritmo faz, ela acaba bloqueando, né? E infelizmente, Marcos, né, você tem pessoal que escreve bobagem mesmo. Uma coisa é a gente que se dedica a estudar e quer trazer um conteúdo de qualidade, mostrar material antigo, contextualizar, descrever, porque talvez a imagem do envelope que era da coleção do teu avô pode ajudar no trabalho escolar, por exemplo, de um aluno, né? Então, só que o problema é que nesse universo da rede social tem de tudo. Então, o que eles fazem? Eles nivelam o negócio e aí a gente cai no tal do algoritmo e a gente acaba sofrendo restrição. Eu, por exemplo, eu tenho um costume, agora eu parei um pouco porque isso me toma um tempo muito grande. Eu tinha um costume no Facebook de baixar aquelas fotografias históricas de guerra que circulam e que acaba se perdendo a origem dela, quando que surgiu, quem que eram as pessoas que aparecem na fotografia, fazer um trabalho de arqueologia, de informação daquelas fotografias. E tinha uma fotografia famosa de vítimas de experiências do Mengele em campo de concentração, que são umas meninas, umas crianças que aparecem nuas e esquálidas, né? E eu consegui fazer um trabalho de rastreamento, quando que aquela foto foi tirada, quem que eram essas meninas e tal, e postei a foto, fiz toda uma discussão, uns meses depois, pum, tomei um puxão de orelha, a tua foto está bloqueada porque ela tem nudez. Mas eu não estou pesquisando, não estou publicando uma foto de nudez, estou discutindo uma foto histórica. Então é muito complicado isso, né? Por isso que eu acho que a gente tem que investir em outros espaços que a gente possa fazer boas discussões, né? Manter a responsabilidade daquilo que a gente publica, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente expõe publicamente, mas espaços como esse, que a gente pode trazer o material, discutir, fazer uma boa contextualização e, quem sabe, produzir algum conhecimento legal que vá ter alguma utilidade, né? Última pergunta agora, o mestre da filatelia fiscal aí, nosso grande José Bafê. Microfone desligado, Bafê. Tá ligado? Agora sim, perfeito. Eu gostaria só de parabenizar o Wilson por essa palestra hoje, aceitar o convite, né? Infelizmente, Paulo Ananias não pode participar, então eu estou à frente da Filabras nesse momento, trabalhando junto com o Roberto, com o Mauro e com o Miau, e outros também, colegas que trabalham por trás e que também não aparecem, mas trabalham. E dizer para o professor que ele sabe muito bem que a gente se conhece desde o tempo do Forumeiros, onde ele começou ali, e eu também comecei ali a aprender muito, que ali naquele site que o Paulo Darós ali é a cabeça, a gente viveu muito aquele tempo, era muito bom, né? E sobre, respondendo para o Marcos também Cavalieri, a respeito dessa contextualização em não publicar nos grupos algumas coisas de nazismo ou da figura própria do Hitler e outras coisas, que a gente entende que a pessoa, que nem nós estávamos aqui no começo, entrou um tal de Pedro aqui, então essas postagens, elas são vistas por pessoas de boas índoles e de má índole, né? Uhum. Então a gente não pode chegar muitas vezes a aprovar uma publicação, porque o próprio Facebook, ele vem em cima do grupo. Eu sou administrador de 12 grupos atualmente, eu sei como funciona isso, então a gente tem que, alguma matéria podemos deixar, mas é aquele detalhe,
o universo do Facebook é muito grande. Uhum. E uma coisa que também acontece é que no campo de perguntas e respostas há muita coisa que você não consegue ver. Uhum. E o Facebook consegue, entendeu? O Facebook também, olha, se você prestar atenção, há umas disparidades aí no Facebook. Ele concorda com algumas pessoas coloquem moedas para vender e outras não podem colocar. Você pode prestar atenção. Há pessoas que as publicações venda de moeda, você vê. Outras pessoas não podem. Por quê? É preciso ver os anteriores, os processos anteriores dessa pessoa também. Mas eu queria fazer uma pergunta também para o professor Wilson, era sobre essas tarifas, Wilson, elas também eram aplicadas para carimbos para ferrovias, para aeroportos, eram todas do mesmo padrão. Sim, sim. Se você for pegar uma correspondência transportada pelo correio ferroviário ou pelo ônibus postal, né, a tarifa é a mesma. Eles não têm uma tarifa especial para o correio ferroviário ou ônibus postal. O que muda aí é a obliteração. Tá. Né, que daí são as obliterações específicas, né? Tanto que o que eu procuro ter nessa coleção é assim, tem o capítulo sobre bilhetes postais. Tem uma variedade de bilhetes que vão ter aquele mesmo porte, só que transportado por serviços diferentes. Então, tem lá um bilhete de carimbo ferroviário, um bilhete de carimbo de ônibus postal, mas é interessante isso. A tarifa é a mesma. Uma outra pergunta a gente sabe que no tempo da guerra tinha umas colônias aqui no Brasil, né? Aquelas colônias. Essas correspondências, elas eram, digamos assim, diretas ou indiretas? Como é que funcionava isso? Até o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha, em fevereiro de 42, o serviço postal funcionou com certa normalidade. O que vai acontecer, né? Ela vai passar pela censura postal, dependendo do caminho que essa correspondência vai percorrer, vai parar ou na censura postal militar alemã ou em alguma censura postal aliada. Né? Então, aí quando o Brasil entra no conflito, aí a coisa é diferente. Né? Aí você tem um rompimento no serviço postal, que aí foi retomado depois da guerra. Né? Mas a censura ela vai acontecer, né? Mas elas vão receber, vai ter uma circulação, inclusive, José, muito material destinado aqui para o Sul, né? Muito correio aéreo, tá? Muito correio aéreo, né? Muito material que passou pela censura alemã, pela censura aliada, então são cartas muito interessantes, aqueles carimbos de livre de censura no Rio Grande do Sul, né? Bastante carimbo, né? Então tem um material bem interessante. Tá legal. Então, Wilson, eu chamo Wilson porque eu tenho a mania de professor, né? Agradecer ao professor, foi instrutiva, gostei muito, e é como o Roberto falou, acabou de falar, nós vamos, a partir de janeiro, incrementar mais esse foco de discussão, e você será convidado novamente a participar. Obrigado. Outro atrativo. Obrigado pela presença, hein, amigo? Wilson, muito obrigado. Wilson, muito obrigado de coração pelo atendimento, pela facilidade que você deixou comigo aqui hoje. Hoje eu pude assim mais tranquilamente. Agradecer a todos. Realmente muito agradável, né? Muito agradável. Veio aqui que nem o Mário Paiva, quase 2 horas da madrugada, ele está lá nos assistindo. Valeu a pena, né? Esse time todo que veio, muito obrigado mesmo. A próxima palestra, Silvio, que está ali, ó, Silvio Rosa Martins,
17h15, Legal. já estou convidando a todos. Carimbos do Meu Pai, a saga. Mais uma bela história. Legal. de Contar a filatelia. história do meu pai na parte de carimbologia filatélica brasileira, que ele desenvolvia as Maravilha. artes. Já deu uma prévia aí, ó. Muito obrigado a Maravilha. todos. Boa noite. Obrigado, boa noite a Parabéns. vocês. Boa noite a Boa todos, noite, gente. amigos. Obrigado. Abraço. Boa noite. Boa noite.